Eu sou Patrícia Duarte de Oliveira Paiva e nessa aula nós vamos fazer uma breve revisão sobre alguns conceitos de desenho técnico que serão fundamentais para as aulas de paisagismo. É importante salientar que há diferença entre o desenho artístico e o desenho técnico. O desenho artístico ele tem como finalidade comunicar ideias, provocar sensações, estimular a imaginação daquela pessoa que está vendo o desenho, que está vendo a arte. Já o desenho técnico, ele tem por finalidade representar a representação dos objetos e precisa fazer isso da forma mais próxima do real possível, com as formas, com as dimensões bastante exatas, bastante relacionados aos objetos. No caso do paisagismo, nós utilizamos dos dois. Nós vamos trabalhar com desenho técnico, nós precisamos de precisão, mas também nós precisamos de despertar sensações. Então, o desenho artístico também pode ser aplicado. O desenho técnico, por definição, é uma forma de expressão gráfica que tem por finalidade a representação de forma, dimensão e posição de objetos de acordo com as diferentes necessidades que são requeridas pelas diversas modalidades de engenharia e também de arquitetura. Em engenharia, nós incluímos aqui a engenharia agronômica, a engenharia florestal e outras modalidades da engenharia. Esta modalidade ou desenho técnico utiliza-se de um conjunto constituído por linhas, números, símbolos e indicações escritas de acordo com normas internacionais, que são adotadas internacionalmente. Com isso, torna a linguagem do desenho universal, ou seja, em qualquer local de posse de um desenho é possível entender e fazer a interpretação do mesmo. No Brasil, então, essas normas técnicas elas são regidas pela ABNT e são chamadas de NBR, que são normas brasileiras e cada uma tem a sua numeração e às vezes versões de atualização. Então, no caso de desenho, nós temos normas para tudo. Há normas, por exemplo, que indicam as dimensões das folhas de desenho e como eles devem ser desenhados, devem ser feitos. Também há normas que vão indicar como dobrar as cópias, como dobrar as folhas de desenho. A escrita nesses desenhos também tem normas específicas de tamanho de letra, tipo de letra que deve ser adotado. As linhas que são utilizadas para fazer os desenhos também têm normas para cada situação. Há uma espessura, uma forma diferente de trabalhar as linhas. Os cortes, como eles são representados, o uso de achuras, o emprego de escalas, a posição e dimensão da legenda. Isso é muito interessante porque a legenda é o carimbo do responsável técnico. Ele não é colocado em qualquer lugar na folha, então há uma posição específica. Então, caso tenha dúvida ou queiram saber, basta consultar as normas e elas vão explicar como fazer cada ação em relação ao desenho. Por exemplo, nós falamos que há tamanhos diferentes para os papéis. E esses tamanhos eles são designados de série A. Então, eu tenho A0, A1, A2, A3, A4 e A5. E cada um desses papéis eles têm as suas dimensões, determinadas em milímetros, e então isso não foge. Se eu pedir um papel A3, ele vai ter uma dimensão de 297 por 420. Se eu utilizar um papel A4, que normalmente a gente utiliza em impressoras para escrever, a dimensão dele é 210 por 297. Então, isso tudo é padronizado. Também, como nós falamos, os desenhos, as representações de materiais têm normas. Isso é muito interessante, porque nos projetos paisagísticos, às vezes nós precisamos de representar os materiais, e isso não deve ser feito de forma aleatória. Nós precisamos consultar a norma específica para saber como desenhar. Então, vejam, a forma de achura, ou como seria a representação do desenho para cada material. Há uma achura específica para concreto, para líquido, para madeira, para terra. Assim como também nós temos, se a madeira é à vista, tem um desenho, se a madeira é em corte, tem outro desenho.
Se a gente está falando em isolamento térmico, vai ter um desenho específico e por aí segue. Então, ao fazer o desenho, no caso nosso de projeto paisagístico, nós temos que consultar a norma para saber qual a representação exata deve ser utilizada. Para desenhar, nós temos alguns materiais básicos. Por exemplo, nós precisamos de lapiseiras. As lapiseiras também, elas têm tamanhos diferentes. Nós utilizamos bastante a 0,5 e a 0,7, mas nada impede que seja necessário trabalhar com outros tipos de lapiseira. Também nós vamos precisar de um compasso, porque ele vai auxiliar a fazer as formas curvas. Um escalímetro é fundamental para nós determinarmos as escalas. Os esquadros, que também utilizam em várias posições e várias situações de desenho. Existem outros materiais também, como essa que é chamada de curva flexível. Esse material é muito interessante, nós podemos moldar esse material em diversos formatos e isso permite, por exemplo, a criação de canteiros, de caminhos de formas curvas, com desenhos bastante diferentes. Eles auxiliam bastante no trabalho de paisagismo. Como também nós temos réguas que já vêm com tamanhos prontos, como o bolômetro, ele é bastante útil, principalmente quando nós trabalhamos com círculos menores, que fica mais difícil se fazer com um compasso. Então isso ajuda, é fácil encontrar isso em papelarias, mas que trabalham com material de desenho, e eles têm várias dimensões e nós utilizamos muito nos desenhos de paisagismo. Assim como também existem réguas que já vêm com desenhos prontos das plantas. Essa régua é específica para paisagismo. Não é comum a gente encontrar isso no Brasil, mas no exterior, em papelarias também especializadas, encontramos esse tipo de gabaritos que podem ter também dimensões, escalas diferenciadas. São materiais, então, que vão nos auxiliar nos desenhos, principalmente nos desenhos paisagísticos, que são o nosso foco. Algo que é muito importante nos nossos projetos é relembrar e saber utilizar escalas. Tudo que nós desenharmos em relação a um projeto paisagístico, ele é feito em escalas. E para isso, hoje nós trabalhamos com escalímetro, que faz uma leitura direta e facilita bastante os nossos desenhos. Então, não é necessário se ficar calculando a escala, como vocês têm aprendido como fazer lá nas aulas de desenho técnico. Aqui nós vamos fazer uma leitura bastante direta. Por exemplo, na escala de 1 para 100, 1 centímetro vai corresponder a 1 metro real. Então, é bem direto, já tem o número 1 ali, ele já indica um número, a leitura direta. 1 centímetro corresponde a 1 metro. No caso da escala de 1 para 50, ou seja, meio centímetro corresponde a meio metro. Então, mas se eu tiver que trabalhar com 1 metro nessa escala, basta eu fazer a leitura direta. Vejam só. Então, 1 metro na escala de 1 para 50, eu já faço, eu não tenho que fazer o cálculo, eu faço o desenho já dimensionando diretamente naquilo que está no escalímetro. Por exemplo, uma escala 1 para 25 também é a mesma coisa. Eu vou fazer a leitura direta e aqui, então, eu já tenho o valor real. Então, o escalímetro ele auxilia bastante isso. Caso contrário, eu teria que fazer todas as contas para fazer a conversão de escalas. Então, não é necessário. Com o escalímetro na mão, nós fazemos um desenho muito rapidamente. E para relembrar, então, o uso do escalímetro, nós temos uma atividade, já que isso vai ser bastante importante. Gostaria que vocês fizessem um desenho de um quadrado, representando uma área de 5 por 5 metros. Bem simples. E nós vamos trabalhar em todas essas escalas. 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100, 1 para 125, 1 para 150 e 1 para 200. Então, vamos recuperar o seu material de desenho técnico. Nós vamos precisar do escalímetro. Faça, então, o seu desenho. Se você não conseguir o escalímetro, você vai conseguir fazer isso, mas vai ter que fazer o cálculo manual para ver a dimensão, tá bom? E você, depois de pronto, então, você vai escanear o seu desenho, a sua atividade e vai colocar no link de tarefa que nós vamos deixar no campus virtual.
Bom, essa aula foi só uma revisão muito rápida, lembrando alguns dos conceitos. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, eu recomendo que você volte na sua disciplina, nas suas anotações de desenho técnico, para relembrar. Ou tenha curiosidade de alguns detalhes de normas técnicas, é só fazer a consulta junto à BNT.